Fala, Cezinha, só me confirma o áudio aí, cara, de uma vez. Vamos lá. Beleza. Fala, Léo. E aí, cara, beleza? Fala, César. Tô te ouvindo bem. Beleza, tranquilo. É só porque cheguei na correria hoje, né, cara? Então, Não, verdade. A gente aquele batidão de leve, né? eu disse todo dia, né? Isso aí. Bom, vamos lá. Eu vou, eu já vou começar aí, muita gente entrando, então já vou começar falando um pouquinho sobre nossa live de hoje. Antes de tudo, queria dar boas-vindas para todo mundo aí, agradecer a presença de todos vocês. E boa, Vinícius aí, Adorou o Vinícius, meu quadro aqui. Vinícius fã do quadro do Cezinha, essa obra de arte aí. Bom, então galera, é isso. Hoje a gente vai falar sobre um tema que assim eu já nem acho mais polêmico, mas muita gente pode julgar polêmico, porque eu tenho aí já, tô desde o início da história do CrossFit no Brasil, tem mais de 10 anos aí nessa jornada, então para mim isso já não é polêmico mais, isso já é um assunto que dá para a gente conseguir debater numa boa e com maturidade, com argumento e com experiência, né? Eu acho que isso é fundamental. Essa bagagem ela ajuda a gente a conseguir levar a informação a respeito do nosso tema de hoje, que é os mitos e as verdades aí a respeito do CrossFit e lesões. Então, eu literalmente, como eu coloquei na chamada que eu postei nos meus stories, hoje eu quero falar um pouquinho de tudo aquilo que nunca te contaram a respeito do CrossFit e lesões. A gente quer abordar pontos que algumas pessoas podem se sentir incomodadas e conseguir realmente bater um papo legal e que agregue a todo mundo, abra a cabeça de todo mundo para pensar em relação ao tema. Tanto nós vamos fazer uma abordagem, né, Cezinha, tem muita coisa científica para falar a respeito, o meu ponto de vista como profissional de educação física, a minha experiência aí com mais de 10 anos de CrossFit, a experiência do Cezinha também trabalhando como fisioterapeuta e atuando muito, né, de maneira bem forte aí no meio do CrossFit. A gente trabalha junto há um bom tempo já, a gente já tem muita figurinha para trocar em relação a esses mitos. Então, basicamente é isso, galera. Vamos falar na lata, vamos deixar bem claro o que é verdade, o que é mentira, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como é que a gente pode solucionar a questão do CrossFit e lesões. Eu quero deixar aberto para vocês aí, quem quiser, convida a galera aí, é só mandar um aviãozinho aí, curtir, mandar o coraçãozinho para a gente poder conseguir dar uma espalhada nessa live, mais gente vir. Eu quero deixar aberto aí, quem quiser, eu vou deixar o comentário aberto aí para a gente poder trocar uma ideia. Quem tiver alguma pergunta, quem quiser fazer uma colocação, põe aí, eu vou tentar ver, vou tentar comentar em cima, vou tentar falar um pouquinho a respeito. Eu quero que esse assunto polêmico ele seja aberto aí para todo mundo poder opinar ou relatar alguma experiência. Eu fiz uma enquete hoje no meu Stories e muita gente mandou algumas coisas para mim, falaram muita coisa legal a respeito, muita gente com muito tempo de CrossFit já nas costas. Então eu vou colocar alguns comentários aqui também que me mandaram, vou falar um pouquinho sobre eles aqui no decorrer dessa nossa live. Beleza? Então é isso. Cezinha, quer Fala. falar um pouquinho aí? Já quer começar a falar um pouco desse tema aí? E, e a gente dá seguimento aí para o nosso bate-papo de hoje? Vambora. Ou é uma situação engraçada. Eu lembro do meu primeiro contato com. Foi logo na competição, né? Não era na rotina de treinos igual hoje. 2015, no Odd Experience. E a primeira vez que você tem o contato, aqui no Brasil, a gente é muito acostumado com esportes que você tem ações intensas, mas que não são totalmente intensos. Futebol, vôlei, basquete, você tem a intensidade ali, mas em certos momentos. No Sim, CrossFit, que normalmente são provas reduzidas, mas totalmente intensas,
é assustador no primeiro contato, principalmente para a cabeça do fisioterapeuta, de outros profissionais, às vezes dos médicos, que agora também já estão mudando um pouco esse pensamento. E aí, o que a gente tem que lidar normalmente? A gente tem que também entender que a gente não pode culpar o esporte existir por ter lesões, né? As lesões esportivas acontecem em qualquer prática esportiva. Nós vamos trazer aqui os números do CrossFit, mas a culpa não é do esporte, é isso que a gente vai tentar mostrar um pouco, é de como o esporte é praticado, da carga que é inserida, da forma com que isso está acontecendo e do controle que não está ocorrendo, nesse caso, né? Legal. Bom, galera, o Cezinha deu uma palha aí de como ele foi apresentado ao CrossFit e eu agora vou tomar cuidado para não falar muito, tá, Cezinha? Me manda uma tesoura aí para mim, se for o caso, mas eu vou aproveitar o gancho e vou contar um pouco da minha experiência com CrossFit, da minha história com CrossFit, voltada para essa parte das lesões. Eu fiz umas anotações aqui, vou tentar não esquecer, porque tem bastante coisa para falar a respeito. E espero que vocês gostem de ouvir um pouquinho aí, um pouquinho das histórias de um ancião aí do CrossFit. Enfim, pegando esse gancho do Cezinha, como ele comentou, o primeiro contato dele como fisioterapeuta foi em uma competição. Essa competição, inclusive, eu era um dos organizadores, um dos sócios desse evento. E eu lembro, né, Cezinha estava lá atuando como o suporte para os participantes. E realmente, isso que o Cezinha falou é a mais pura verdade. E isso vai diretamente com o início da história do CrossFit e está totalmente relacionada com essa bagagem que o CrossFit carrega de lesões. Bom, primeiro ponto. Quando o CrossFit apareceu para mim aqui no Brasil, tudo que eu estudava a respeito, tudo que eu procurei de informação a respeito, era em inglês. O próprio CrossFit, eu tô falando, galera, de 2008, 2009, foi o primeiro contato que eu tive. O site era muito arcaico, a quantidade de informações era desorganizada. Por quê? Porque estava começando a se formar uma estrutura, né? O próprio guia, o guia mais antigo do CrossFit, ele falava, o CrossFit ele era baseado em empirismo. O CrossFit ele ia ser construído baseado em tentativa e erro, em uma comunidade global na qual os treinadores trocariam experiências, trocariam informações, publicariam experiências no que era conhecido na época como CrossFit Journal. Então, tudo foi construído nessa atmosfera, nessa base de empirismo, de tentativa e erro, de experiência, de observação. Então, de certa forma, me corrija se eu estiver falando besteira, Cezinha, mas era como se a gente tivesse, o CrossFit estivesse fazendo com que o meio, né, os praticantes, a experiência que tanto treinadores quanto praticantes estavam vivendo ali naquele momento, aquele ali estava servindo como base para a construção de ciência, porque a ciência é isso, é um questionamento, é uma tentativa, é um teste, uma falha, um acerto, e aí a gente vai construindo informação e conseguindo concretizar esse conteúdo, elaborar e estruturar de forma que ele consiga realmente ter consistência e que seja coeso, que seja seguro, que seja consistente, que ele tenha realmente uma sustentação científica e prática para que possa realmente ser entregado para todos nós aí, todos os praticantes. Bom, então isso foi o básico aí da coisa. A partir daí, a gente tem em 2009, 10, uma explosão do CrossFit devido a quê? Redes sociais. Então, quando eu falei que era interessante eu pegar esse gancho do Cezinha para a minha visão, para o meu início como treinador de CrossFit, para o início da minha formação, porque são anos e até hoje eu continuo buscando informação, buscando conteúdo, fazendo curso, estudando. Para quê? Para eu conseguir aumentar, encher esse meu pote de base, de informação, de conteúdo, de sabedoria, para eu não ter que ficar contando com sorte, com chute. Então, esse gancho ele é legal porque lá atrás, quando eu comecei,
eu percebi esse boom que o CrossFit veio fazendo devido às redes sociais. O Cezinha comentou que a visão dele inicial foi meio impactante quando ele viu vamos chamar assim, o ecossistema de uma competição. E isso foi vendido em rede social, porque a rede social ela sempre valorizou e continua valorizando o que é polêmico, o que é chocante, é, o que é mais vendável, o que atrai mais atenção, o que é mais entretenimento. Então era uma época que se o CrossFit começasse mostrando uma pessoa obesa, tentando melhorar isso e fazendo o treino dela e construindo aquilo ali a cada dia, uma pessoa mais velha que estava parada há muito tempo, conseguindo realizar uma tarefa que há muito tempo ela, né, ou não fazia, ou jamais imaginaria que conseguiria fazer novamente, isso não ia, na época, colocar o CrossFit em evidência. E fugia um pouco do controle dos próprios donos, que não esperavam essa alavancada. Ninguém imaginava que a internet, naquela época também, tomaria as proporções que ela tomou. Foi mais ou menos início de Instagram, né? Eu lembro que na época a gente mesmo aqui no Brasil, a gente usava muito mais Facebook do que Instagram. Então, acabou que a visão geral das pessoas em relação ao CrossFit foi aquela ali, da pancada, do peso, dos exercícios de cabeça para baixo, daquelas barras mirabolantes, daqueles movimentos sinistros ali, aquela coisa, sabe, bem circense e maluca. A história do E pneu, né? exatamente. Então, Escuta todo assim, dia até hoje. todo mundo na época perguntava, então, logo que começou realmente a engajar, então você vira pneu, você dá machadada em árvore, enfim. Aquela imagem ali, ela foi vendida. E quando eu comecei a trabalhar com CrossFit, o público que acabava indo buscar os treinos de CrossFit era um público com esse perfil que estava buscando algo realmente desafiador, que queria fazer uma coisa totalmente diferente e de maneira extrema, e tinha aquela vibe, aquela coisa militar, aquela coisa da superação a custo de tudo, tinha aquela questão da competição, o whiteboard, né, o quadro branco com o resultado de todo mundo ali, na CrossFit BH era impressionante, eu dava aula de manhã até à noite, e eu escrevi o resultado da galera no primeiro horário, das 7 horas da manhã, e esse cara das 7 horas da manhã, ele passava lá às 7 horas da noite para ver se ele ainda era o primeiro, se ele era o terceiro, como é que estava o resultado do resto da galera. Então, foi vendido, eu posso dizer que involuntariamente, mas também voluntariamente, porque isso era algo muito atrativo, um, um, um modelo de CrossFit muito competitivo, onde a superação e você conseguir realizar coisas que o outro não conseguia, carregar pesos que o outro não conseguia, fazer movimentos ou quantidade de movimentos que o outro não conseguia, aquilo ali era vamos colocar assim, o ouro da época. Então, tudo isso fez com que a modalidade ela começasse a se desenvolver e evoluir num ambiente que hoje eu vejo que, de certa forma, ele era até meio tóxico. Ele limitava até a ação do treinador, porque o praticante ele já vinha buscando a selva, ele já vinha buscando ser um espartano, um gladiador, um soldado. Então, isso fomentou muito esse ponto das lesões. E é aí que eu vou falar abertamente, meu ponto de vista, que muita gente nunca contou para ninguém aqui, mas nesse início, realmente, o CrossFit machucava muito. Por quê? Porque ainda pouco se sabia a respeito da modalidade e as pessoas que buscavam ela e que permaneciam ali, elas estavam 100% focadas em competir. É um ponto que era muito complicado, nós vamos abordar mais à frente, né, Cezinha? A gente vai falar aí, né, vou deixar essa parte das verdades aí pra gente falar daqui a pouquinho, mas antes eu quero que você fale um pouco dessas estatísticas. E eu vou soltar uma estatística antes para vocês terem uma noção, né, nessa época, nesse início, a gente viu a necessidade imediata da gente conseguir ter uma equipe, uma referência fisioterápica conosco para a gente conseguir começar a mensurar e entender tudo isso. Nesses anos todos, gente, eu fui para fora fazer curso de levantamento de peso olímpico, de ginástica, de mobilidade. Eu participei de camp com atleta, com os treinadores mais famosos do mundo. Eu fiz cursos de
todos os níveis que a gente possa imaginar aí de NPO, fiz curso de Strongman. Eu busquei muito conteúdo e muita informação fora, justamente para conseguir entender como controlar aquilo ali e extrair todos os benefícios que a gente tem do CrossFit e que a gente vê hoje o quanto ele é fantástico em relação a resultados. Fiz também, participei do curso da OPEX, isso aí foi mais à frente, onde a gente já realmente já tinha mais conteúdo. Eu posso até contar um pouco da história do Fitzgerald, que ela vai um pouco nessa pegada que eu tô falando agora. Então, eu busquei muita informação e buscamos uma equipe de fisioterapeutas para ajudar a gente nisso. E nesse contexto todo, a gente chegou a fazer até uma pesquisa dentro da CrossFit BH e a gente detectou que aproximadamente 75% das pessoas elas já chegavam para treinar com algum quadro de lesão. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso logo depois que o Cezinha falar aí das estatísticas, mas o que eu quero entregar para todos aqui nesse momento é isso. O início, ele foi abriu a porteira e um bando de búfalo maluco, selvagem, saiu desembestado querendo fazer tudo. E era um bando de treinadores também que tem responsabilidade em cima disso. Eu não estou jogando a culpa em cima de aluno, isso era uma responsabilidade dos alunos e dos treinadores que não conseguiram, em conjunto, como eu sempre falo, a gente sempre fala isso nas lives, né, Cezinha? O trabalho, ele não é um trabalho do treinador, não é um trabalho do fisioterapeuta, não é um trabalho do nutricionista, do médico, é um trabalho é uma via de mão dupla. Um só não consegue fazer a coisa acontecer. Então, nessa época, rolou muito isso, a gente teve esse problema, nós treinadores, a gente não tinha ainda a bagagem, as informações, o conteúdo, o CrossFit ele era muito pouco estudado. Eu tenho... Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que assim, eu fui um dos caras que desbravou isso. Eu encarei isso, eu encarei crítica de profissionais da minha área mesmo, em vez de ter ajuda, em vez dos profissionais se unirem e falar assim, pô, esse negócio é legal, vamos tentar entender. Não, era só paulada. Então, eu enfrentei tudo isso, eu fui criticado por muitos que hoje trabalham com o quê? Com CrossFit, que depois entenderam e perceberam os benefícios, a qualidade do método, como a gente pode extrair coisas boas do método. E hoje, a gente tem, eu posso falar que a gente tem uma outra visão de CrossFit. E para ilustrar isso e mostrar isso um pouco mais com dados e falando de hoje, Cezinha, manda pra gente alguns fatos e algumas estatísticas a respeito do que a gente tem hoje aí, falando de CrossFit e lesão, né? E esportes em geral, né, cara? Isso. Primeira coisa, como você acabou de citar, o CrossFit é uma modalidade relativamente nova. Então, preliminarmente, vamos dizer assim, para a gente compreender melhor esses dados, no futuro a gente pode comparar os dados antigos com os velhos, claro. Mas os primeiros dados a gente teria que comparar o CrossFit com os esportes similares. Comparar os dados antigos com os novos, que você quer dizer? Isso. Mais para frente, a gente já tiver outras revisões. Entendi, Tal. sim. Mas a revisão sistemática mais atual que eu já vi, eles ainda trazem dados comparando o CrossFit com os esportes similares. Quais esportes que eles usam? LPO, ginástica e corrida. Que, obviamente, são esportes que estão dentro do CrossFit, então fica mais fácil de fazer essa comparação. Sim. E quando a gente pega o tempo de exposição, ou seja, por 1.000 horas de treino, estatisticamente, o CrossFit não tem mais lesão do que esses esportes. E qual que seria essa estatística? Seria 3,30, alguns estudos variam, entre 2,8 e 4,1 mais ou menos, a cada 1.000 horas de treino, o número de lesões. O que é importante a gente destacar aqui, pessoal? Esse número de lesões é um número relativamente baixo, se a gente comparar com todos os esportes. E o principal, ele se torna baixo porque o CrossFit quanto esses esportes não são esportes de contato. A gente tem que sempre lembrar que a maioria das lesões esportivas são feitas por contato ou trauma. Como o CrossFit não tem isso, a gente já sai na frente nessa questão. Já é um problema a menos, o maior no caso. Quando a gente vai abrir essas lesões no CrossFit, você pega, até nessa última revisão, o cara tem um problema, não nessa primeira parte, mas mais pra frente, que é o seguinte, Léo. Você já deve ter observado isso, mas no mínimo eu já falei com você algumas vezes. Você vai ter sempre uma dificuldade quando você vai fazer uma revisão para falar de lesão,
Porque cada artigo usa uma definição do que é lesão esportiva. Entendeu? E o cara tem essa dificuldade. Ele vai ter alguns artigos que vão definir como afastar o cara por um dia. Ou vai ter outros que vai colocar afastar o cara por 3 dias ou uma semana. Por quê? Porque eles estão buscando diferenciar uma dor muscular de uma lesão a partir do tempo de aprofundamento. Que é totalmente compreensível e cada referência vai servir para medir um fator, não tem problema nenhum. O que isso vai inferir? Quando ele vai definir para a gente qual que é a estrutura que mais machuca no CrossFit. Se ele usar uma base de dados, pode sair tendão e a outra sair músculo. Então, esse dado específico, apesar que na revisão ele bateu o martelo de tendão, mas não fica 100% confiável. Quais são os dados que a gente vai ter de maior confiabilidade? As articulações que machucam. Isso é uma unanimidade. A ordem é até bem clara. Ombro, lombar e joelho. Alguns artigos definem costas, incluindo a torácica e a cervical. Porém, 80% das lesões nas costas são de lombar. É esmagador o número. Então, a gente já define assim. O ombro, depois a lombar e, por último não, em terceiro, o joelho. E a gente pode até citar, Cezinha, né, dando sequência a essa conversa aí, que é até engraçado que você não precisa nem de fazer um artigo científico para raciocinar que a sequência, né, da articulação que mais lesiona para que menos lesiona tem até a ver com fatores funcionais do nosso dia a dia, das nossas atividades, né? Na sequência aí, ombro, lombar, depois o joelho, e aí depois a gente vai entrar nesse detalhe, mas o que a gente menos usa, o que a gente é menos desafiado a usar na nossa vida, na nossa funcionalidade, né, nas nossas atividades cotidianas. Então é justamente isso. Ombro, quando é que você explora isso? Você trabalha alongamento, mobilidade de ombro em alguma atividade do seu dia a dia? Você realmente aprende a ativar seu core e usar a movimentação e a estrutura das suas vértebras, da sua coluna de maneira correta no seu dia a dia? Você usa isso com uma carga necessária e ideal no dia a dia? E por último, o joelho, que é algo que assim, o tempo todo a gente está baixando, levantando. Uma corridinha aqui, porque são atividades simples e fáceis de fazer. Na pandemia eu subi e desci a escada do meu prédio, eu dei uma corrida, eu caminhava quando podia. Enfim, então, funcionalmente falando, essa escala ela é muito coerente e ela bate muito com isso, né? Com o que a gente usa menos para o que a gente usa mais. Então, as que a gente usa menos, a gente machuca mais, e o que a gente usa mais, a gente machuca menos. E isso comprova muito também o que eu falei com vocês. 75% dos nossos alunos, na época de mais ou menos em 2012, eles já entravam no CrossFit com um quadro de lesão registrado. Mesmo que eles nunca tivessem buscado um tratamento ou um diagnóstico, eles acusavam. Já senti dor no joelho, já senti dor nos ombros, já senti dor nas costas. Enfim, só para pontuar isso aí, Cezinha, manda aí. Não, ótimo que você citou, porque os próximos dados são referentes a exatamente isso que você está falando. O principal problema aqui, a grande maioria, 75% das pessoas que já entraram no CROSS, que participaram de todos esses estudos, alegaram já ter uma lesão. Qual que seria a justificativa? Primeiro que é a modalidade nova. E quem que entra na modalidade nova? Não são pessoas de 8 anos de idade. Você vai ter a galera que vai estar com 30, 40, ou seja, pessoas que já praticavam outros esportes. E quando essas pessoas, normalmente, quando vai fazer uma coorte, passar um questionário para eles, o que você acha que te machucou? Eu tenho certeza que você sabe o que as pessoas acham que machuca elas, né? Deadlift, snatch e agachamento. Exato. São sempre os movimentos que elas não têm costume de fazer. Porque igualzinho você acabou de falar, Léo, em qual parte no dia a dia das pessoas em profissões normais elas fazem rotação externa de ombro? Exato. Barra é um movimento também que as pessoas reclamavam muito, que machucava. O que machucou meu ombro foi a barra. E não estavam erradas, não. Provavelmente elas manifestaram essa lesão executando, por exemplo, a técnica do keep pull-up. Mas é o keep pull-up o problema está no keep pull-up? Ou o problema está na progressão do treinador, no controle de carga do treinador e na obediência do aluno aos comandos do treinador, né? Então, a capacidade dele de fazer aquele movimento, né? Exatamente, a técnica ideal mais eficiente, vai? Enfim, fator pra caramba aí. E aí a gente, cruzando esses dados da relação do que pode machucar, o que não, vão surgir alguns fatores.
podem ser considerados fatores de risco, fatores predisponentes, enfim. O que eles encontraram? Eu vou deixar competições por último, que eu quero que a gente fale um pouquinho mais disso, como a gente já tinha combinado, né? Sim. O primeiro que eles encontraram, lesão pregressa. O cara já chega com o déficit de uma lesão anterior e aumenta a carga em cima de um lugar que tem uma sensibilidade maior, às vezes uma amplitude menor de movimento, e aumenta aquela carga num padrão muito alto. Ok, não tem surpresa aí. E também não é porque o CrossFit foi inventado que esse cara teve essa lesão. Ele provavelmente no CrossFit só juntou o útil ao agradável. Lá foi lá e Manifestou forçou. ali, né? Exatamente. Ali foi a fagulha que precisava para... Exatamente. Segunda coisa, tempo de prática. O que é importante? A gente tem que pegar até o que a gente falou semana passada do tempo de carga. O tempo de prática, ele se refere muito ao camarada nos primeiros 3 meses. Ou seja, aquele cara, esse exemplo a gente cansa de ver, que às vezes veio da musculação, de outro esporte, já tem uma certa consciência corporal e acha que em 2 meses já pode ir. E vai, ainda mais numa época como essa que você falou. Quantos exemplos a gente já não viu assim? E aí acaba batendo na lesão pregressa dele. Super comum até aí. E agora outros fatores. O cara que tem 1 ano de CrossFit, teoricamente ele já tem alguma adaptação. Esse cara tem menos lesão do que os outros 2 lá de trás. Quando é que esse cara vai ter problema? Competição. E a competição que é o problema? É a competição, sei lá, do Open? É a competição do bairro? Tem do diferença box, entre... né? Interna, Exatamente. Tem diferença entre todas as competições? Tinha um tanto, né? Tinha estadual, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tem diferença? Tem. Mas não é culpa da marca da competição, é culpa do planejamento para competir. O que esse pessoal que você citou aí tanto fazia, Léo? Esses caras faziam uma competição por mês. Você, como treinador, é possível você montar um planejamento para um cara fazer em 2 dias, 6 dias de treino, uma vez por mês? sem condição. Isso era extremamente complicado da gente conseguir. Primeiro, Cezinha, é importante falar o seguinte, que o CrossFit ele viveu uma época, pelo menos dentro das minhas academias, na época, onde a competição ela acontecia diariamente. Então, numa competição, as pessoas elas entravam naquilo ali a qualquer custo. A tríade, olha a Cris aí falando que em 2015 ela participou de 9 competições. Gente, isso para um atleta de elite é praticamente inviável. A não ser que dessas 9 competições aí que a Cris citou, 1 ou 2 fossem competições principais e as outras 7 ela utilizasse assim, como teste, como treino. E utilizar isso como teste, como treino, não quer dizer que você vai ali para fazer de qualquer jeito, não. Você já é exposto a uma carga de treinamento pesada. Aí eu perguntar para a Cris aí, Cris, você participava de uma competição dessa no sábado, por exemplo, no sábado e no domingo, era o dia inteiro de competição. Aí, peraí. Ah, tá. Beleza, então foi o Rodolfo, não foi a Cris, não. Enfim, Rodolfo, você participava de uma competição dessa sábado e domingo, com sono péssimo, tempo de recuperação ridículo, quantidade de volume bizarro, porque as competições elas eram assim. Na segunda-feira, o que você fazia? Você descansava terça, você descansava quarta, você controlava a carga de treinamento durante pelo menos as próximas 2 semanas. Isso não acontecia, isso não existia esse tipo de mentalidade. Algo que realmente eu acredito que atrapalhou muito foi isso, foi o fato do CrossFit ele ter sido carregado e associado quase que 100% a isso, a competir. Isso afastou muito cliente. Hoje a gente está começando a receber gente que não foi há muito tempo atrás por isso, mas hoje já não, hoje já enxerga de outra forma. Entendeu? Então é isso aqui, ó. Viajava na quinta, voltava na segunda e dava 7 aulas no dia. Cezinha, dar 7 aulas numa segunda-feira, sem dormir, depois de um final de semana de competição, pode ser considerada carga de treino? Pode ser considerado carga de treino?
Provavelmente pode. Prova... Cara, é isso. Isso aí foi a bolha que uma hora ela tinha que estourar. E graças a Deus ela estourou, alertou todos nós e mostrou realmente o que estava acontecendo. Porque uma coisa que o Cezinha citou lá atrás, eu anotei aqui. Depois de. Né, a gente não falou tudo que a gente quer ainda, mas depois disso que a gente já conversou aqui, a gente tinha, ou as pessoas, ou né, a mídia, ou as redes, ou os próprios praticantes que se lesionavam, eles tinham que condenar e os médicos, né, inclusive muitos fisioterapeutas também na época, né, Cezinha? Eles tinham que condenar o CrossFit modalidade, sabe? Não faz sentido. Era um conjunto de fatores. Eles tinham que condenar era os treinadores e os praticantes. Era a programação, como o Cezinha falou, planejamento. Então, assim, a gente tinha a gente tem uma puta ferramenta na mão e que realmente foi mal utilizada no início. Foi subutilizada, no meu ponto de vista, porque uma das razões pelas quais eu optei a trabalhar com CrossFit é porque aqui eu me sentia assim, com a minha, com a minha mala de ferramentas aberta para eu poder usar todas as ferramentas que eu quisesse. Vamos fazer treino de força mesmo, vamos tentar buscar força máxima, vamos trabalhar a sua mobilidade, vamos tentar buscar equilíbrio, vamos usar o LPO para ajudar no seu sistema neuroendócrino, a gente pôde manipular as variáveis com todas essas ferramentas. Então isso me atraiu no CrossFit, isso me faz estar junto ao CrossFit até hoje, porque o leque de opções para se trabalhar e para explorar as capacidades físicas dos alunos é gigantesco. É por isso que o CrossFit permite a gente trabalhar com criança, com adulto, com idoso, com obeso, com portador de necessidades especiais, com qualquer tipo de público. Então, não era condenar a modalidade. Isso era um erro. Tinha que condenar os treinadores, tinha que condenar o planejamento, a forma como ele ainda estava sendo traduzido e entendido na cabeça das pessoas. Eu posso falar aí que mais a metade dos boxes de CrossFit de Belo Horizonte na época, muitos hoje, né, já não são mais afiliados, mas na época abriram, foram afiliados, eles foram meus alunos, esses donos. Os caras entraram, foram picados pelaquela adrenalina, por aquela pressão ali da competição, aquela sensação de superação que aquilo ali gerava. O cara ficava picado por aquilo ali e falava, meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero montar um box. E ele montava o box e transmitia para os clientes dele essa vibe de meter pressão e vambora, vamos superar, porque quando a gente supera é foda demais, a gente se sente o cara mais pica da galáxia e a gente faz as coisas que o resto não faz, e o resto é frango e a gente é foda. Então, foram erros. E assim, eu posso dizer, né, de camarote, isso passou, e quem ainda vive isso tá vivendo de passado e tá errando com a oportunidade de poder seguir exemplos de quem estava lá atrás, viveu tudo isso e conseguiu virar essa chave, tá cometendo o mesmo erro, né? Então, é o que o Cezinha comentou, não é condenar a modalidade. Uma coisa que eu falava muito na época, principalmente quando eu sofria críticas dos profissionais da área, Cezinha, era isso que você comentou também. O CrossFit, ele não é o CrossFit. Ele é o LPO, ele é a ginástica, eles são os exercícios cíclicos. São modalidades de esportes que já existiam. O que o CrossFit fazia era juntar tudo isso. Saca? Então, assim, a nossa última live nós falamos muito sobre o que, Cezinha? Sobre o controle da carga. Controle de carga. Monitoramento. Então, quando você tem 3 modalidades extremamente complexas, completas e foda, igual essas 3 são, elas foram selecionadas por razões estratégicas. Se você não sabe e não tem como manusear, controlar carga, ferrou. Você vai explodir quem vier na sua mão. Você trabalhar com a mentalidade do constantemente variado, vamos fazer uma aula divertida, vamos inventar uma coisa nova, vai dar merda mesmo. E foi o que aconteceu. Então, essa foi a grande sacada e uma das coisas que realmente a gente tem que assumir. O CrossFit machucou muita gente de bobeira. De bobeira. Hoje em dia, a visão é outra. Eu conheço muitos donos de boxe e percebo que isso mudou. Não só comigo.
E eu vou te falar que, assim, 2015 em diante, eu já comecei a tomar um ranço da questão da competição, do atleta, porque aquilo ali, eu já comecei a perceber que era tóxico dentro do boxe. Obviamente, eu não estou condenando e falando que eu não quero um atleta dentro do meu boxe. A gente quer, mas com a mentalidade correta, sabendo entender, sabe? Sabendo entender qual que é o propósito real daquilo ali, o respeito com os outros que estão ali dentro. Ele não é melhor que os outros que estão ali dentro. Não é melhor que a senhora que está começando hoje, que o cara, melhor que aquele cara que é descoordenado. O intuito da modalidade é isso. O CrossFit ele é foda por isso, porque ele pega um cara que não, né, não explora, não sabe metade do, não conhece, não entende metade do potencial que o corpo tem e coloca o cara para entender isso, cara. Então assim, é muito foda, é muito bom. Só que na época nós perdemos o controle sobre isso e fomos movidos por emoção, por, né? Cezinha, você comentou comigo também, a gente estava conversando sobre um artigo, cara, interessante, que, aproveitando esse gancho aí da competição, nós estamos metendo pau nas competições, né, velho? Mas o calendário, ele era estúpido. E aí, esse bobear ainda continua sendo. Mas você comentou comigo, a gente estava falando sobre um artigo, né, cara, que fala sobre o índice de lesão de atleta de alto rendimento. Você quer falar Isso. sobre ele rapidão? Isso que eu queria falar mesmo, para limpar um pouquinho a barra das competições. Galera, os caras eles fizeram isso justamente por causa dessa variável. Competição machuca? Pô, mas como assim competição machuca? Competição, teoricamente, é o mesmo esporte do treino. Por que ela machuca e o treino não? Ah, porque é uma carga muito maior. Não, mas o cara que joga vôlei, ele treina e joga. O basquete é a mesma coisa. O que eles fizeram? Eles compararam os dados, em geral, dessa população de vários boxes que faziam várias competições amadoras com atletas que só faziam as competições da CrossFit Inc. Open, regional e games na época. Eles descobriram que os caras que tinham esse planejamento para só disputar as competições oficiais, o índice de lesão fazia isso aqui, ó. Lá para baixo. Dica aí para os treinadores, hein? Para os treinadores aí que trabalham e têm foco em atleta. Galera, escuta isso que o Cezinha tá falando agora. O índice. Planejamento, calendário. Exatamente. E é esse o motivo. O índice caía absurdamente, coisa de 8 vezes, se eu não me engano. Depois eu escrevo isso lá no meu post para a galera de forma mais assertiva. Absurdamente. E a primeira coisa que estava escrito: esses atletas têm um planejamento de já reduzir a carga antes da competição. O cara que está numa competição por mês, quando que deu tempo dele reduzir a carga para a competição para descansar, Léo? Deu tempo? Cezinha, para falar a verdade, a maioria, principalmente nessa época, não respeitava nem uma periodização linear, que tinha redução de, né, que normalmente é caracterizada nos períodos pré-competitivos de redução de volume. Era porrada, cara. Era Exatamente. praticamente. E ainda tem muita gente com essa mentalidade hoje, que é tolerância à dor, que é tolerância a desconforto, porque na competição tal são 12 WODs no fim de semana. E tem gente que monta competição ainda hoje fazendo isso. E quando você vai ver, os WODs da competição, eles nem todos eles, se você parar para pensar, a gente tem. O CrossFit ele prega, né? Ele fala que busca trabalhar 10 capacidades físicas: equilíbrio, coordenação, potência, velocidade, precisão, força, é, capacidade cardiovascular, capacidade, resistência, estamina, enfim. Olha isso, vai fazer muff na semana. Aqui, Rodolfo, eu cansei, eu já recebi gente fazendo curso comigo de fim de semana que foi treinar em outro box aqui em BH, que chegou nesse outro box para treinar, nunca tinha feito CrossFit, fez Murphy, cara. Porque era a semana do Murphy, vambora. Todo mundo consegue, vamos lá. Isso é uma merda, essa mentalidade, cara. Então, é muito complexo, porque existia ainda isso, sabe? Essa mentalidade do cara ter que treinar para aguentar a porrada, para recuperar rápido e conseguir fazer outro WOD, para estar com o bíceps dolorido, mas daqui a meia hora fazer uma outra competição, um outro WOD que é ter pull-up. É bem isso que você falou, Cezinho. Não, mas não tem sentido. O cara vai Nenhum. chegar na hora que a performance dele tem que estar mais alta em baixa. Tipo, qual que é o raciocínio? Aí, na verdade, eles estão desconfigurando que é esporte. Porque se é uma competição para ver quem tem a Sim, melhor performance, o cara está chegando pela metade. Então você já vai perder o exato. espetáculo, no caso, né? Na verdade. O pós nem se fala, né? Porque a gente comentou muito na live que a gente fez falando sobre recuperação.
E a gente comentou muito, né? Tem estímulos que chegam a um nível de estresse tão elevado para a musculatura e até para o sistema, de uma maneira geral, que eles exigem aí, o sistema nervoso central ele vai demorar 10, 15 dias para recuperar, cara. O cara chega, volta de uma competição, o Rodolfo citou aí, o cara saía da cidade onde foi competir no domingo, viajava 5, 6 horas, voltava para casa, dormia um pouquinho, acordava, ia trabalhar, ia estudar, não fazia nada na segunda, não fazia nada na terça, na quarta estava lá. Tem problema? Não, mas nada garante que essa carga estava bem calculada e mensurada. E isso, nós estamos falando de 2, 3 dias depois da competição. Esse cara tinha que segurar a onda 1, 2 semanas para poder voltar a treinar. E Cezinho, semana passada também na live sobre carga você comentou. Quando um atleta, por exemplo, está em tratamento, a carga dele, né, a gente tem formas de calcular a carga, né, galera? Existe uma fórmula que os treinadores devem saber aí para calcular a carga. Né? É tempo e vezes duração vezes a PSE já te dá um número aí, uma unidade arbitrária, mas você já consegue ter uma noção de quanto foi a carga daquele treino ali. Mas aí você comentou, o cara reduziu a carga dele para fazer uma recuperação na fisioterapia, assim como ele reduziu a carga de treino dele para respeitar o pós-competição, e assim, quando ele volta a treinar, ele volta com a carga que ele treinava antes. Isso. Esse cara, provavelmente ele não machuca na competição, mas 3 semanas depois ele tá machucado. Exatamente. Aí é o problema que a gente mais vê. O cara vai até o esgotamento total dele. Sim. Isso foi uma coisa que até quando eu comecei a trabalhar com CrossFit, uma coisa que fez os fisioterapeutas serem muito subaproveitados pelos atletas e praticantes. Por quê? Porque o cara só chegava na fisioterapia nesse momento de esgotamento. E chegava querendo terapia manual, quiropraxia, eletro, enfim, as técnicas de maca, no geral, que o fisioterapeuta tivesse. A hora que a dor sumia, como se a dor fosse o único fator, o cara estava quebrando o pau de novo. Ou seja, de tudo que ele podia explorar ali, que ele podia ganhar para a performance dele, um rastreamento biomecânico eficaz, uma carga bem induzida, num trabalho em conjunto com vocês, a maioria de quem era competidor na época nem sabia que o fisioterapeuta fazia isso e provavelmente nem sabia que o treinador fazia isso também. Ele queria era quebrar o Sim. pau, bater a cabeça na parede lá. E muitos deles, cara, não conseguiram aproveitar o próprio potencial por causa disso. E nem duraram o tempo que poderiam ter durado competindo num nível legal por isso, né? Exatamente. E a gente está falando aqui de atletas, mas isso serve pro aluno, né? Pro aluno regular ali, que não respeita, né? Também tudo isso que a gente acabou de falar. As progressões, controle de carga. A gente falou na nossa live sobre controle de carga, o que a gente mais tem. O aluno joga futebol, sai do futebol, vai pro CrossFit, faz o CrossFit. Aí no dia seguinte ele testa o contrário. Ele vai pro CrossFit, depois vai pro futebol. Melhor eu vir pro CrossFit antes, porque se eu for pro futebol e vier treinar aqui, eu não consigo render bem. Uma hora isso vai estourar. Uma Isso. última coisa que eu queria colocar sobre competições também, Cezinha, que é interessante, e que foi uma das razões que eu vi muita gente se machucar por isso, é o lance das categorias, né? Do scale, do RX, do intermediário. A gente teve competições aí que tinham 5, 6 categorias aí pro cara escolher, e isso tornava até difícil do cara se posicionar. E os próprios treinadores, os organizadores das competições, de onde que eles tiravam as diretrizes para você se qualificar em cada uma dessas categorias? Isso é muito complexo, cara. Isso exigiria um estudo amplo e muito bem sistematizado para a gente poder conseguir mensurar. E tinha também o problema eu sou intermediário, mas as cargas, os pesos dessa competição para o intermediário estão muito ruins, estão muito baixo. Então, interpretação, você colocava lá tinha um peso lá máximo para o snatch, tal, mínimo para o snatch, tal. Chegava na competição, 70% daquele peso ali que foi indicado na tabela, o cara não era capaz de fazer. E ele tentava, machucava. Enfim, graças a Deus, eu acredito muito que o CrossFit passou por essa fase. Existem muitos estados e locais do Brasil que estão carentes de informação, de treinamento, de receber um pouco dessa experiência
de nós treinadores que vivemos tudo isso aí. Por quê? Porque como está começando, começando assim, está num momento ainda onde as pessoas, os alunos, eles estão muito emocionados, estão conhecendo, estão tendo mais contato com isso. Então, fico alerta, ainda tem muito lugar do Brasil que está vivendo um momento que é muito perigoso, que precisa cair logo aí numa realidade, né, ter uma sanidadezinha para poder controlar e começar a organizar isso aí. Deixa eu ver aqui. O Rodolfo falou assim, ó, igual vocês citaram na semana passada, quantos não saem da fisioterapia e já querem voltar testando o máximo no jogo? É isso. Perfeito. Então, a fisioterapia, galera, não se resume ao que o CrossFit vendia antigamente, que era a mobilidade, que é rolinho, bolinha, uma massagem ali, uma ventosa. Não. Tem todo um processo, tem que avaliar, tem que entender onde é que está falho, onde é que está desequilibrado, o que precisa ser feito. Vamos planejar junto com o treinador. O fisioterapeuta, deixa eu levar essa informação sua para o seu treinador, que isso vai fazer com que o seu treino seja potencializado a 1000 e você não tenha problemas. Então, Ô, Léo, ah, dois dadinhos rapidinhos, até aproveitando isso aí que o Rodolfo citou, que a gente sempre conversou muito sobre esses dados. Primeiro, se a gente ficar nisso de mobilidade, soltar e só isso, tem um estudo bem legal com handball, lesão de ombro, que os caras sim, pegam e olham ativação escapular, cinesia, amplitude de rotador e força de rotação interna. Eles consideraram isso mecânica boa. E quem não conseguia, mecânica ruim. E viram na oscilação de cargo, tanto que a mecânica boa iria evitar lesões pelo tempo que eles estavam jogando. O que aconteceu com esse time de handball? Quando o cara oscilava a carga em 20% da crônica, ou abaixo, não deu diferença nenhuma. Ninguém machucou, mas ninguém treinou, no fundo, não teve progressão. Quando o cara oscilava, as margens ficaram grandes, mas é para interpretação mesmo. Quando ela ficava entre 20% e 60%, você teve a biomecânica boa, ajudou. Quem tinha mecânica boa, treinou mais sem lesão. Quando estava acima de 60%, fez a menor diferença. O cara tinha mecânica boa, ruim, a taxa de lesão cresceu. O que isso quer dizer? Se você tem uma ferramenta e não usa a outra, você não está prevenindo lesão, você não está diminuindo o chance de lesão. Na verdade, você está dando uma coisa para o seu atleta, precisa de 5. sim, é isso aí. O É pacote não está R$ 1 para fazer completo. a compra de 5, eu vou te ajudar? Nem tanto, né? Vamos dizer assim. Então, a biomecânica ela é boa dentro do contexto da carga, da recuperação, da constância no treino. É um fator. E, dentro disso, se a gente for ver, em cada oscilação de carga, nós estamos predispondo, que é a segunda coisa que eu queria citar, uma estrutura. Tem um que é com cricket, que é legal. O cara foi lá e viu qual variável de treino eu mexo, qual estrutura machuca. Se tinha uma diferença. O que o cara viu? Legal. Quando ele aumentava o volume demais, os caras machucavam o osso nesse estudo. E é isso que a gente vê na prática, mais ou menos, né? O cara que corre, ele está correndo 2,5 km, começa a ter canelite. No futuro, pode evoluir para fratura por estresse. No nosso caso do CrossFit, quando aumentava muito a intensidade, o cara sentia dor tendínea. Foi o que eu falei que Sim. ação é revisão, por exemplo. E aí ele vai, músculo, etc. Eu estou citando isso também para a gente entender o cuidado que a gente tem que ter em cada variável que a gente mexe, seja no treino, na mecânica. A gente tem que tornar o cara variável e robusto. Como é que a Sim. gente faz isso tudo de forma acelerada, sem Pra, entender? e para 3 modalidades ao mesmo tempo. Exatamente. Aí a culpa é do CrossFit. Um trabalho que você tem que fazer com tanto cuidado, tanto zelo, tem que entender de tanta coisa para fazer. Você entrega e pede para o cara participar de 9 competições no ano de 12 meses. Ou seja, quando não é 2 meses seguidos de competição, é mês sim, mês não. Você É, ainda quer que o cara te entregue o melhor sem lesionar e é o CrossFit que é o demônio. Não tem sentido. exato. Bom, matamos aí a charada e entregamos, né? Realmente, vamos colocar assim, a gente chama de esse início, porque nós já estamos quase há 12 anos na estrada aí, com experiência com CrossFit, e esse início realmente ele foi complexo, ele foi uma avalanche de informações e conteúdos, ele foi uma avalanche de pessoas que estavam loucas para descobrir há muito tempo algo que mexesse com elas e realmente se jogaram de cabeça
com treinadores ainda totalmente despreparados e não só treinadores, mas a comunidade mundial mesmo, ainda sem conhecimento muito bom e sem aceitar muito ainda ou saber como colocar a ciência dentro dos treinos. Hoje, graças a Deus, eu pelo menos consigo levar e administrar isso de maneira muito boa, aprendo a cada dia, abrindo a cabeça, estudando, a gente sempre tá batendo, né, trocando uma ideia, né, Cezinha? A gente sempre troca artigo. Léo, isso aqui pode ser bom para você, Cezinha, arrumei uma coisa legal para você aqui, vai ler, a gente consegue aplicar e funciona. Agora, hoje a coisa roda. E eu queria passar rápido, Cezinha, mitos. Alguns mitos aqui, vamos lá. Grávida não pode treinar CrossFit. Mentira. Mentira. Só se ela nunca treinou, só se ela não faz atividade física. Você nunca treinou CrossFit, você tá grávida? Não treina. Se você nunca treinou nada e tá grávida, continua não fazendo nada. Então, se você já treina, você não tem que mudar a sua rotina. Você tem que ajustar carga. Você tem que controlar carga. Seu treinador tem que fazer isso para você. Segunda, e aí, meu joelho, eu sinto uma dorzinha no joelho. Cezinho, fui no ortopedista, ele falou que eu não posso fazer CrossFit. E aí, é mito ou verdade? Mito. É mentira. Pode falar que é mentira, velho. Trata joelho. Provavelmente o ortopedista não sabe nem o que é CrossFit, ele só viu os vídeos antigos e tira a conclusão daquilo ali e ainda acha que é dar uma retada em pneu, subir corda e correr atrás de leão na savana. Exatamente. Se eu perguntar aí para treinadores, fisioterapeutas e praticantes que estão aí que já trataram o joelho, alguém tratou o joelho sem usar agachamento no tratamento aí já, gente? Eu não lembro da última vez que eu prescrevi um tratamento de joelho sem agachamento. Então, Então, mito. não tem sentido. Tem dor nas costas, eu tenho hérnia. Você nem sabe se é a hérnia que está fazendo essa dor e vai colocar Exatamente. o CrossFit. Nessa, a gente falou isso na nossa live sobre coluna. Tem muita gente que tem hérnia e vai morrer sem saber que tem hérnia. E faz tudo. E faz tudo. Não tem nada disso. A gente conhece, a gente já teve passou nas nossas mãos ali, muita gente com diagnóstico para operar joelho, diagnóstico para operar coluna, treinou numa boa, até hoje não operou. Tá bem. Movimento é cura, gente. Tratamento é movimento. Ponto. Então é mito isso. Ah, eu tô velho demais, não posso fazer CrossFit. Mito. Ah, eu não tô preparado para fazer CrossFit, eu posso fazer CrossFit? Pode. O cara que falar com você que é pesado para você, esse cara é um frango. Esse cara não é seu amigo. Sai de perto. Você deve ter a oportunidade de se explorar. Aí, ó, Chico. Chico é exemplo top disso. Chico nunca mais sentiu dor. Chegou lá, dificuldade de mobilidade, dificuldade de força, dificuldade de coordenar. Hoje, consegue fazer praticamente todos os movimentos. Tem o seu estilo próprio, né? Faz uns bar muscle up, os ring muscle up de perna cruzada. É um cara que inova na técnica até hoje. E assim, aí, ó, relato do Chico aí, ó. Nunca mais sentiu dor no joelho. Você jogava bola pra caramba, né, Chico? Então, a partir do momento que você começou a agachar, você começou a melhorar isso. Galera, isso é algo que é um fato, que eu vou falar aqui agora, são soluções. O que a gente precisa para realmente fazer com que né, isso acabe, esse mito que o CrossFit machuca. Primeiro que o Cezinha falou, não crucifiquem a modalidade. Então a gente precisa de bons treinadores, treinadores preparados, treinadores que investem na própria carreira para estudar, para entender, para aprender, para dominar aquilo que eles fazem, que é trabalhar com gente, com movimento, com corpo humano. A gente precisa avaliar. Então, eu coloquei aqui 5 soluções, galera. Bons treinadores, avaliar o aluno, observar, tentar entender, mandar para um fisioterapeuta e falar assim, avalia para mim, me dá as disfunções dele, vamos trabalhar em cima. O treinador investir, o aluno investir. Não tem como, independente da modalidade ou do esporte que você for praticar, não tem como você fazer baseado no que a blogueira fala. Você tem que ter um fisioterapeuta, você tem que ter uma referência de um nutricionista, você tem que ter um treinador bom pra caramba para poder te orientar. Quarto ponto aí, escutar. Escutem. Alunos, escutem. Treinadores, escutem os seus alunos. Tentem entender o que está acontecendo. Se aquela dor é verdade, se aquele cara está sendo induzido a sentir aquela dor, se aquele cara está com uma paranoia.
E expliquem, mostrem para ele, façam eles confiarem que o movimento vai ajudar. E tanto o aluno quanto o treinador, nós temos que nos entender. A gente tem que raciocinar, a gente tem que pegar todas as informações que a gente tem nas mãos e traduzi-las. A gente não tem que ficar repetindo o que a gente ouviu um falar, o que a gente viu ali na internet. A gente tem que raciocinar, a gente tem que aprender a entender isso. Então, essas são 5 soluções. O CrossFit é uma modalidade fantástica que muda a vida de muita gente, que está aí para isso, que tem todo o potencial de só melhorar. Isso só depende de nós, treinadores, fisioterapeutas, nutricionistas e dos praticantes, para a gente poder conseguir realmente fazer com que ela, né, tome o espaço que ela realmente deve, porque ela mudou, ela revolucionou o mundo fitness. Eu, que vivi esse início, posso falar de carteirinha, eu conheço muita gente que tentou me matar na época e hoje tá aí, fiel, gosta, curte, é treinador e acha que assim não tem ferramenta melhor. O CrossFit já machucou muito. Isso é uma coisa que muita gente tentou esconder, mas não é verdade. O CrossFit já machucou sim muita gente. E hoje, só se você está nas mãos erradas. O CrossFit ele não machuca, pelo contrário, ele te põe para andar de novo. Cezinha, quer falar aí? Já que eu iniciei a live contando da minha primeira experiência, né? Boa, Rodolfo, conte com a gente, tá, cara? Se tiver algum tema aí, alguma coisa que você quiser referência de artigo para você estudar, é só falar que a gente está aí à disposição. Manda lá, Cezinha, foi mal. Analisar com dados da atualidade. Eu acho que tem uns 3 anos que todos os clientes pós-operados que eu tenho indicam CrossFit. A maioria, por sinal, treina lá com a gente, dos Sim, pós-operados que eu tive. Então, é uma mudança de concepção para a gente entender, gente. CrossFit é um treinamento de função. Agachar, empurrar, são as coisas do nosso dia a dia. básico. E o que eu quero que o meu cliente que fez uma cirurgia, que eu já reabilitei, já inseri carga, tenha de melhor função. Isso é uma coisa que nós, fisioterapeutas e educadores físicos, temos em comum. A gente está aí para dar qualidade de vida através da função humana. E, Exato. para mim, não tem forma melhor de trabalhar isso, não. É isso aí. Bom, chegando ao fim aí, a gente fala pra caramba, né, Cezinha? Principalmente eu. Tenho que dar uma. Tem que fazer um. Tomar menos café. Bom, galera, quero Tá agradecer. resolvendo quem fala mais no jiu-jitsu, de jeito. É, eu quero agradecer todo mundo que participou aí, galera. Cada vez mais aí, quanto mais vocês puderem indicar para outras pessoas, outros treinadores aí que estão a fim de estudar, que estão a fim de aprender, que estão a fim de trocar ideia, porque não tem ninguém aqui melhor que ninguém. A gente cresce junto, a gente aprende com isso mesmo, com essa troca de experiência, baseado em ciência, em prática e experiência. Compartilhem aí com essa galera. Quarta-feira que vem a gente está aí de novo. Vamos abordar um outro tema interessante. Se tiverem sugestão de tema, podem mandar. Muito obrigado. Vamos encerrando por aqui. Até quarta que vem comigo, com o Cezinha aqui. Qualquer coisa, é só entrar em contato que a gente está à disposição, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí, todo Valeu, mundo aí. pessoal. Chico, Obrigado. Rodolfo tá sempre aí, todo mundo. Galera, valeu, abraço. Um abraço, galera.